Quero começar a falar com vocês sobre as expressões algébricas. Em particular, vamos trabalhar as expressões polinomiais e dentro deste tópico precisamos mostrar para vocês a diferença entre identidade e equação. Isso porque você já está habituado a lidar com operações envolvendo números reais e tal, e você já percebeu que tem uma hora ou outra que aparece um X, um Y, um A e um B. Quem foi Felipe que inventou de botar letra na matemática? Como a gente deve lidar com esse tipo de coisa? É A mais B dá X, não sei como. Assim, é importante que você entenda a diferença entre equação e identidade. Então vamos começar assim. Dada uma expressão em x, o conjunto dos números reais x para os quais a gente pode efetuar operações indicadas nessa expressão é dito domínio da expressão. Repetindo, eu estou falando do conjunto dos números reais x para os quais a gente pode efetuar as operações indicadas numa expressão de x. Então, esse conjunto é chamado domínio da expressão. Uma observação. Professor Girafales, me permite fazer uma observação? Sim. Veja, uma expressão numérica, ou seja, tu tem uma expressão que só tem números, não aparece nenhuma letra lá. Ela vai ser considerada uma expressão em x com domínio sendo os reais. Por exemplo, o domínio da expressão, uma expressão de x, ó, assim. Vou botar, por exemplo, 1 sobre x menos 1. Você tem operações básicas e aparece um x. Aqui você tem uma divisão, aqui embaixo você tem uma subtração. Então, o domínio dessa expressão, veja que é o conjunto de todos os x reais. O x só não pode ser igual a 1, porque se o x for 1, quando tu substituir o x aqui por 1, fica 1 menos 1 que dá 0. E tu não pode dividir nada por 0. O domínio dessa expressão é o conjunto dos x reais diferentes de 1. Agora, considere uma igualdade onde em cada membro a gente tenha uma expressão de x. Por exemplo, a gente viu a expressão 1 sobre x menos 1. Aí, se no lugar de tu ter essa expressão em x, você tiver ainda uma igualdade, tipo assim, eu vou dizer que isto é igual a 3 sobre 2x menos 1. Então, você tem um domínio para esta expressão e você tem um domínio para esta outra expressão. Cada uma delas tem um domínio. E aí a gente pode falar, então, do conjunto dos números reais que vão ser comuns aos domínios dessas expressões. Esse conjunto eu quero indicar por uma letra. Ou seja, eu estou falando do conjunto dos números reais, x, para os quais são possíveis de serem realizadas as operações que você está vendo aqui e as operações que você está vendo aqui. Então, o conjunto dos números reais x para os quais são possíveis de serem realizadas as operações indicadas por ambas as expressões será indicado pela letra D.
Por exemplo, na igualdade 2x menos 1 igual a x mais 1. Você pode observar quem é o domínio desta expressão aqui, que está do lado esquerdo. Ou seja, quais os valores de x para os quais você consegue fazer 2x menos 1. Você consegue fazer essas operações. Então, se você esquecer o que está aqui, você pode fazer essas operações para qualquer x real. Você pode colocar qualquer x real que você consegue calcular 2x menos 1. Você consegue, ó, bota 1 aqui, então tu consegue 2 vezes 1 menos 1. Pode fazer, né? Se botar 0 no x, pode fazer, 2 vezes 0 menos 1. Se botar 1 milhão aqui no x, pode fazer essa daqui. Então o domínio dessa expressão são todos os reais. E se você olhar só para essa, quem são os valores de x para os quais você pode fazer x mais 1? Também, qualquer x real. Para qualquer x real, você pode fazer x mais 1. Então, agora considera a igualdade. Quais são os valores de x que vão ser comuns aos domínios de ambas as expressões? São todos os reais, né? Porque tu pode fazer essa para todos os reais, tu pode fazer essa para todos os reais. Então, o que é que tem em comum entre todos os reais e todos os reais? É todos os reais, né? Não me diga. Então não me pergunte. O que disse? Então, nessa igualdade, nós temos que D é igual a R. Ou seja, o conjunto dos números reais para os quais são possíveis de serem realizadas as operações indicadas por ambas as expressões. Nesta igualdade, se você olha só para esta expressão, você tem que o domínio desta expressão são todos os reais, tal que o x é diferente de 1. Já se você olha para essa outra expressão, o domínio só dessa expressão é todos os reais, tal que o x é diferente de 1 meio, né? Porque se tu colocar 1 meio aqui, tu fica com 2 vezes 1 meio, que dá 1, menos 1, 0. Não pode dividir por 0, né? Para os demais valores de x, tu consegue fazer essas operações. Pronto, então você já sabe quem é o domínio dessa expressão e quem é o domínio só dessa expressão. Então, quando você coloca a igualdade, o conjunto D, que é o conjunto para os quais são possíveis você realizar as operações em ambas essas equações, ele vai ter que ser o quê? O conjunto dos reais, diferentes de 1 e de 1 meio, né? Já na igualdade 1 sobre x menos 3 mais 1 sobre x menos 3 igual a 2 sobre x menos 3, D vai ser quem? Essa é fácil, né? Faça outra mais difícil. Nesta expressão todinha que está no lado esquerdo, o x pode ser qualquer real, só não pode ser 3, né? E aqui, mesma coisa. Então, D é o conjunto dos números reais diferentes de 3. Agora vamos entender o que é identidade e o que é equação, para a gente perceber qual é a real diferença entre uma coisa e outra. Por exemplo, nessa igualdade aqui, você já sabe quem é o conjunto D, que eu posso dizer que é o domínio dessa igualdade, né? Na verdade, é o conjunto que é comum aos domínios de ambas as expressões. Então, D, nesse caso, é todos os reais, só não pode ser 1 e 1 meio. Por exemplo, eu posso chegar aqui, colocar x igual a 0, por exemplo, nessa expressão, que eu consigo calcular ela, né? Ou então nessa daqui, colocar 0 no x e consigo fazer o cálculo. Agora, se eu considerar a igualdade, vamos colocar, por exemplo, x igual a 0 nessa expressão. Eu vou substituir por x igual a 0 ao mesmo tempo. Então, se você botar 0 aqui, o resultado dá menos 1, né? Aqui vai dar 0, 1 sobre menos 1 dá menos 1. Se você botar 0 aqui, vai ficar 3 sobre, aqui vai dar 0, aqui menos 1, 3 dividido por menos 1, menos 3. Então, menos 1 é igual a menos 3? Não. Então, tu já percebe que tem valores em D que não satisfazem a igualdade. E tem mais, viu? Você podia botar 2 aqui. Coloca 2 aqui no x, ó. Se você botar 2, aí fica 1 sobre, ó. 2 menos 1 dá 1, né?
Então você teria o número 1 como resultado no lado esquerdo e no lado direito. Se você botar 2, aí tu fica com 3 dividido por 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 1 dá 3. E 3 dividido por 3 também dá 1. Então, por exemplo, 2 está em D. Quando eu substituir aqui por 2, a equação foi satisfeita. Se você pegasse 3, aí já daria outra coisa, né? 1 sobre 3 menos 1, aqui dá 2. Então, tu teria 1 meio. E se tu botar 3 aqui, fica 6 menos 1, que dá 5, aí dá 3 quintos, ó. Mas 1 meio não é igual a 3 quintos, então já não satisfaz. Enfim, quando você tem uma igualdade e tem valores no conjunto D que não satisfazem a igualdade, aí tu diz que essa igualdade é uma equação. Agora, se para todos os valores de D, ou seja, para qualquer x que tu colocar aqui, se a igualdade for satisfeita para todos os valores de D, aí tu não tem uma equação, tu tem uma identidade, como é nesse caso aqui. Porque nesse primeiro membro, se tu prestar atenção, x menos 3 é fator comum. Como é que tu faz a soma das frações? Você vai repetir aqui o denominador e soma os numeradores. 1 mais 1 é 2. Então, de fato, é o que está escrito aqui. Essa soma, ó, é 2 sobre x menos 3. O domínio é todos os reais, só não pode ser o 3. E, de fato, você quiser verificar, você vai ver que qualquer x que tu colocar aqui, o resultado dá o mesmo, né? Se tu colocar 0 aqui, ó. Então vai ficar 1 sobre menos 3 mais 1 sobre menos 3. Aí 1 mais 1, 2 sobre menos 3, né? Se você colocar 1, mesma coisa. Ficaria menos 2 aqui, menos 2 aqui, menos 2 aqui. Ou seja, qualquer número que tu colocar no conjunto D nessa igualdade vai satisfazer a igualdade. Então essa daqui não é uma equação, essa daqui é uma identidade. Ou seja, quando a igualdade se verifica para todo x em D, tem-se uma identidade em D. E caso contrário, temos uma equação. No caso da equação, quando você encontra todos os valores de x que satisfazem a equação, que não são todos de D, geralmente são alguns poucos valores para x, quando você encontra esses valores de x, você está resolvendo a equação. Isso significa resolver a equação. E o conjunto desses valores de x que tu encontrou é chamado de conjunto solução da equação. Por exemplo, nesta igualdade aqui, ó, 2x menos 1 igual a 4. Tem-se. Quem vai ser o conjunto D para essa igualdade? É todos os reais. Ou seja, tu pode calcular 2x menos 1 para qualquer número real. E quando a expressão for numérica, a gente disse que o domínio da expressão numérica é todos os reais. Então, o conjunto D para esse caso, todos os reais. Agora, quem são os valores de D, ou seja, quem são os valores do conjunto dos números reais para os quais vale essa igualdade? Será que essa igualdade vale para todos os reais? Não, né? Por exemplo, coloque x igual a 0 e tu teria menos 1 igual a 4, que é um absurdo. Ou seja, isto não é uma identidade, isto é uma equação. Se é uma equação, tu pode resolver a equação, ou seja, tirar o valor de x. Encontre o valor de x. Se x perder o valor dele, quem tem que encontrar ele, não. Oxi. Aí, usando as propriedades das operações, né? Tu tem 2x menos 1 igual a 4. Isso implica que 2x é igual a 4, aí menos 1. Tu pode passar para o outro lado, é mais 1, né? Isso quer dizer que 2x é igual a 4 mais 1, que é 5. Então, x é igual a... O 2 pode passar dividindo, então 5 meios. Ou seja, o conjunto solução é 5 meios. Você coloca assim entre chaves, ó, e o valor encontrado, 5 meios. Ou seja, eu não disse aqui, não escrevi, mas vou colocar dessa forma, porque eu estou sem espaço, né? Isso aqui é uma equação. Agora considere x mais 3 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 6x mais 9.
temos D igual. Esta expressão pode ser calculada para qualquer x real, assim como essa. Então, D é os reais. Agora, como? Será que isto aqui é uma equação ou isto aqui é uma identidade? É interessante que quando você coloca x mais 3 ao quadrado, isso é a mesma coisa que x mais 3 vezes x mais 3. Aí você usa a propriedade distributiva. Faz x vezes x, que dá x quadrado, x vezes 3 dá 3x, mais 3 vezes x dá 3x, mais 3 vezes 3, que dá 9. Então isso é x ao quadrado, 3x mais 3x dá quantos x? 6x. E aqui mais 9. Isso aqui está dizendo para você o seguinte: qualquer x que você colocar no lado esquerdo e no lado direito vai preservar a igualdade. Se você colocar um zero aqui, por exemplo, tu fica com 3 ao quadrado, que é 9, né? Se tu colocar 0 aqui, dá 9. Se você colocar 1 aqui, fica 1 mais 4 ao quadrado, dá 16. Se você colocar 1 aqui, fica 1 mais 6, que dá 7, mais 9, 16. Então, quando você desenvolveu o lado esquerdo e através de operações você chegou exatamente na expressão que está no lado direito, isso aqui para todo x real, significa que você está diante de uma identidade. Qualquer x que você colocar em ambos os membros ao mesmo tempo, a igualdade é preservada. Então, isso aqui não é uma equação, isso aqui é uma identidade. Agora, vamos colocar 1 sobre x menos 1 igual a 1. Nesse caso, quem é o conjunto D? Aqui, todos os x reais diferentes de 1. O x não pode ser 1. Aqui, como é uma expressão numérica, todos os reais. Então, o que é que tem em comum entre reais e reais tirando 1? É o reais tirando 1, né? Então, eu escrevo assim: reais menos o número 1. Será que essa igualdade vale para qualquer elemento do conjunto D? Óbvio que não, né? Se você pegar, por exemplo, o 0, você coloca 0 aqui, 1 sobre menos 1 seria igual a 1. Aí não pode. Então, tu já vê que não é identidade. Se não é identidade, é equação. Se é equação, a gente pode resolver. Então, tu pode pensar assim, né? No lugar de colocar 1 aqui, você pensa que é 1 sobre 1. Aí você faz a multiplicação em cruz, x menos 1. Isso implica, ó, x menos 1 vezes 1 dá x menos 1, igual a 1 vezes 1, que é 1. Então você chegou que x é igual a 1, menos 1 passa para lá, né? Mais 1. Então você chegou que x é igual a 2. Então a gente já tinha percebido que não era identidade. Então você tem uma equação e aí nós resolvemos a equação, tiramos o valor de x, x igual a 2. Logo, trata-se de uma equação cujo conjunto de solução é 2. Considere essa daqui, ó, 1 sobre x menos 1 mais 1 sobre x menos 1 igual a 2 sobre x menos 1, onde quem é D nesse caso? X não pode ser 1, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. Então é reais menos 1. Como é que você resolve uma soma de frações com denominador comum? Você repete o denominador e soma os numeradores. 1 mais 1, 2. Pronto. Então, qualquer x que você colocar aqui, essa igualdade vai ser satisfeita. Para qualquer x no domínio, né? Porque se tu colocar x igual a 1, aí não é satisfeito, obviamente. Mas para qualquer x em D que você colocar aqui, a igualdade é satisfeita. Então, isso aqui é uma identidade.
Algumas nomenclaturas que a gente vai destacar aqui. Por exemplo, o termo polinomiais pretende dizer que lidaremos apenas com expressões tais como, assim, ó, tx ao quadrado menos 6x mais 2, ou 4x quadrado menos 8x mais 1, etc, né? Então são expressões ditas polinomiais. Nós evitaremos o termo polinômio, porque em matemática a gente vai ter uma definição mais precisa para falar sobre polinômios. Mas assim, sem compromisso, vamos dizer que uma expressão polinomial é a soma de parcelas do tipo ax elevado a n, onde o número a ele é real e n é um número natural. Você poderia falar sobre expressões polinomiais envolvendo x e y, certo? Coisas assim, ó, ax elevado a n, y elevado a n. No lugar de tu ter expressões envolvendo x, tu pode misturar, colocar outra letra, y, pode colocar uma terceira letra, z, mas isso não vai ser comum para o que nós estamos vendo nesse curso. Esses números que multiplicam as potências nessas expressões, né? E os números que ficam isolados, como esse daqui, ó, vão ser sempre chamados de coeficientes. Por exemplo, 7 menos 6 e 2 são os coeficientes dessa expressão polinomial aqui. E 4 menos 8 e 1 são os coeficientes dessa outra expressão polinomial. Já cada parcela da expressão polinomial vai ser chamada de termo. E o termo onde não tem x, por exemplo, nesse caso aqui o 2, é chamado de termo constante. Termos assim, ó, ax elevado a n e bx elevado a n vão ser ditos termos semelhantes. Por exemplo, ó, se você tivesse duas expressões polinomiais assim, ó, 4x à quinta e menos 9x à quinta. Como a potência do x é a mesma, aqui é diferente, né? Os coeficientes aqui estão diferentes. Mas como a potência é a mesma, aí você diz que você está diante de termos semelhantes. Temos também a expressão polinomial nula, que é quando você tem apenas o zero na expressão, né? O que é óbvio você definir assim.